No capítulo 40 de Jó, Deus descreve duas bestas tão poderosas que somente seu Criador pode se aproximar delas: Behemoth e Leviatã. A maioria dos estudiosos cristãos, durante séculos, aceitou uma explicação simples: um hipopótamo gigante e um crocodilo enorme. Animais conhecidos, exagerados pela pena antiga. Mas o hebraico original conta outra história. Uma que nenhum manual dominical te explicou. Estas páginas foram estudadas letra por letra, comparando o texto massorético com fontes apócrifas como o livro de Enoque e o Talmude da Babilônia. Hoje você vai descobrir três coisas. O que realmente são essas criaturas? Por que foram separadas no início do mundo? E qual destino profético as espera no fim dos tempos? Bem-vindo a Tempos Sagrados. Conte-nos nos comentários de que canto do planeta e a que hora você nos acompanha hoje. Antes que existisse o primeiro amanhecer sobre o Éden, antes que Adão abrisse os olhos pela primeira vez, já existia um mundo. Um mundo sem testemunhas humanas, sem historiadores, sem ninguém que pudesse contar o que ali acontecia. Só Deus o observava. O livro de Jó nos abre uma porta para esse tempo perdido. No capítulo 38, Deus interrompe o sofrimento de um homem justo com uma pergunta que parece vinda de outro universo. Onde estavas quando eu fundava a terra? Não é uma pergunta retórica qualquer. É um convite para olhar para trás, para um momento que nenhum ser humano jamais testemunhou. Jó era um homem real, provavelmente da região de Uz, a leste da terra de Canaã, um lugar árido, onde os pastores contavam seus rebanhos sob céus limpos. Havia perdido tudo. Seus filhos, suas riquezas, sua saúde. Seus amigos chegaram para consolá-lo, mas terminaram acusando-o de merecer sua desgraça. Durante capítulos inteiros, Jó exige respostas. Quer saber por que sofre um homem que viveu com integridade. E então, em vez de uma explicação direta, Deus responde com um passeio pela criação. Fala-lhe do amanhecer, das estrelas, das tempestades de neve guardadas como em adegas secretas, do leão que caça na escuridão e do corvo que alimenta seus filhotes. É um percurso que deixa claro algo incômodo para Jó. Existe um mundo inteiro de maravilhas que funcionam sem que o homem tenha voz nem participação nelas. Esse percurso chega ao seu ponto mais alto quando Deus menciona dois nomes, Behemoth e Leviatã. Não os apresenta como curiosidades zoológicas. Apresenta-os como obras-primas, como o clímax de tudo o que criou. É a maneira como Deus mostra a Jó sua própria pequenez diante da magnitude do desenho divino. Aqui está o que muitos leitores modernos deixam passar. A ordem em que Deus apresenta as coisas não é casual. Primeiro fala de fenômenos naturais, depois de animais que o homem conhece, como o cavalo e a águia, e finalmente, como fechamento absoluto, apresenta essas duas criaturas. É uma escada que sobe em intensidade, e Behemoth, junto com Leviatã, ocupam o degrau mais alto. Os eruditos que estudaram os manuscritos hebraicos originais assinalam algo curioso. O texto não descreve essas criaturas com a linguagem que usa para o resto dos animais. Quando Jó fala do cavalo, usa metáforas de guerra que qualquer soldado da época podia reconhecer. Quando chega a Behemoth e Leviatã, o tom muda completamente. Torna-se solene, quase litúrgico, como se o narrador soubesse que está descrevendo algo que rompe as categorias normais da linguagem. Isso nos leva a uma pergunta que poucos se atrevem a fazer. E se essas criaturas não pertencem ao mundo que Adão herdou, mas a uma etapa anterior da criação? Uma etapa em que Deus já havia posto em marcha forças de um poder tão grande que precisavam ser controladas antes mesmo que o ser humano chegasse a existir. Pense nisso, como um arquiteto que constrói os alicerces de um edifício antes que cheguem os primeiros habitantes. Ninguém vê esses alicerces terminados. Ninguém presencia o processo. Mas sem eles, nada do que vem depois
poderia se sustentar de pé. Behemoth e Leviatã poderiam ser justamente isso. Os alicerces ocultos de uma ordem cósmica que o homem só pode vislumbrar através de um texto antigo escrito em terras empoeiradas, entre pastores e provações, entre perguntas sem resposta e um Deus que decide, finalmente, responder. Jó nunca recebe uma explicação clara sobre por que sofreu. O que recebe é algo diferente. Uma janela para a magnitude da criação. Um lembrete de que existem realidades que superam completamente a compreensão humana. E no centro dessa janela estão dois nomes que a tradição judaica e cristã discutiria durante milênios. Mas quem são realmente esses seres? A resposta começa com o primeiro deles, uma besta cujo próprio nome em hebraico esconde um segredo que a maioria das traduções ignorou completamente. Um nome que não significa simplesmente animal, mas algo muito mais perturbador. Que tipo de criatura precisa de um nome assim para ser nomeada? A palavra chega direto do hebraico antigo e, desde o primeiro momento, esconde uma armadilha para qualquer tradutor. Behemoth não é um nome próprio, como Moisés ou Davi. É uma forma gramatical estranha, um plural que, na verdade, funciona como intensificador. A raiz é behemá, que simplesmente significa besta ou animal grande. Mas, ao colocar lá no plural, os escribas antigos não estavam dizendo bestas, no sentido de várias. Estavam criando o que os linguistas chamam de plural de majestade ou de intensidade, uma forma de dizer algo como a besta das bestas ou a besta por excelência. Esse recurso não é exclusivo de Jó. Aparece em outros lugares da escritura hebraica para elevar o peso de uma palavra sem precisar acrescentar adjetivos. É a mesma lógica por trás de expressões como Cântico dos Cânticos ou Santo dos Santos, frases que usam a repetição para assinalar algo que está em uma categoria própria, algo sem comparação possível dentro de sua mesma classe. Behemoth, então, não é um animal entre animais. É a besta que resume e supera todas as demais bestas juntas. Os tradutores gregos que trabalharam na Septuaginta, séculos antes de Cristo, enfrentaram esse mesmo problema e decidiram simplesmente transliterar a palavra, deixar, lá tal como soava em hebraico, sem tentar traduzi-la para um termo grego equivalente. Essa decisão, tomada por escribas em Alexandria há mais de 2000 anos, já nos diz algo importante. Nem mesmo eles, falantes de uma das línguas mais ricas da antiguidade, encontraram uma palavra capaz de conter o significado completo do termo original. Agora bem, o texto de Jó descreve essa criatura com detalhes físicos concretos. Disse que come capim como o boi, que sua força está em seus lombos e seu vigor nos músculos de seu ventre. Menciona-se que sua cauda se move como um cedro, que seus ossos são como barras de bronze e seus membros como barras de ferro. É descrito como a primeira das obras de Deus, um ser ao qual somente seu Criador pode se aproximar com sua espada. Aqui está o detalhe que muitos comentaristas modernos preferem ignorar. Nenhum animal terrestre conhecido, nem o elefante maior, nem o rinoceronte mais robusto, tem uma cauda comparável a um cedro do Líbano, uma árvore que podia facilmente superar os 30 metros de altura e que era tão valorizada na antiguidade que reis como Salomão a importavam especificamente para construir templos. Comparar a cauda de um animal a essa árvore não é um simples exagero poético. É uma declaração de que estamos diante de algo que rompe a escala do conhecido. Os rabinos que compilaram tradições orais durante os primeiros séculos depois de Cristo levaram esse trecho muito a sério. Em textos como o Talmude da Babilônia, encontramos descrições que expandem a figura de Behemoth até proporções que nenhum hipopótamo, por maior que fosse, poderia alcançar. Fala-se de um ser capaz de beber em um único gole o caudal completo do rio Jordão,
e de um tamanho tal que precisaria de pastagens equivalentes a 1000 montanhas para se alimentar todos os dias. Estas não são notas de rodapé de estudiosos entediados. São tentativas sérias de capturar em palavras algo que o próprio texto bíblico apresenta como incomparável. Por isso, reduzir Behemoth a um hipopótamo, como fizeram muitos tradutores durante o século XIX, ignora tanto a gramática hebraica quanto a tradição interpretativa judaica que existiu durante séculos antes dessa tradução moderna. Um hipopótamo, por mais temível que seja no rio Nilo, não precisa de um nome construído especialmente para assinalar que supera toda a categoria. Behemoth precisa. A própria linguagem que Deus escolhe para nomeá-lo já está nos avisando que saiamos do território da zoologia e entremos no território do transcendente. Behemoth domina a terra firme, caminha sobre montanhas, onde, segundo o texto, brincam os animais do campo, e descansa sob os lotos e entre os juncos do pântano, sem que nada neste mundo possa perturbá-lo. É, em toda a regra, o senhor inquestionável do terrestre. Mas, se Behemoth governa a terra com essa calma imperturbável, existe outro ser que governa um território completamente diferente, muito mais hostil e profundo. Um ser que não descansa sob os juncos, mas agita as profundezas do mar com uma fúria que nem os melhores guerreiros da antiguidade se atreviam a enfrentar. Que tipo de rei governa as águas que nenhum homem pode dominar? Se Behemoth representa o poder tranquilo da terra firme, Leviatã representa algo muito mais inquietante. O caos que se move, que nunca se detém, que vive nas profundezas onde o olho humano não pode segui-lo. O capítulo 41 de Jó dedica-lhe mais versos do que a qualquer outra criatura mencionada em todo o livro, um sinal claro de que estamos diante do personagem central de todo esse discurso divino. A palavra Leviatã vem de uma raiz hebraica que sugere torcer, enroscar-se, retorcer-se sobre si mesmo. Não descreve simplesmente um animal grande, descreve um movimento, uma forma de existir que resulta impossível de segurar ou prever. Jó pergunta de forma direta: tirarás tu ao Leviatã com anzol, ou com uma corda amarrarás sua língua? É uma pergunta que não espera resposta afirmativa. É uma forma de dizer que nenhum pescador, por mais hábil que seja, nem nenhum caçador, por mais valente que se creia, jamais poderia colocar uma corda em volta daquele pescoço. Isso se conecta a um desejo muito antigo e muito humano, o desejo de nomear e controlar aquilo que assusta. Desde os primeiros relatos da humanidade, dar nome a um monstro era uma forma de tentar dominá-lo, de reduzi-lo a algo administrável dentro da linguagem. Os povos que rodeavam Israel, como os cananeus, tinham suas próprias histórias sobre serpentes marinhas gigantes que representavam o caos original. Nos textos de Ugarit, uma cidade portuária ao norte de Canaã, menciona-se uma criatura chamada Lotã, um nome que compartilha raiz com Leviatã, descrita como uma serpente enroscada de múltiplas cabeças que enfrentava os deuses do panteão cananeu. O fascinante é que o autor de Jó toma esse mesmo imaginário cultural, muito conhecido por qualquer pessoa da região naquela época, e o transforma completamente. Nas histórias cananeias, o deus da tempestade tinha de lutar corpo a corpo contra essa serpente marinha para conseguir dominá-la. Em Jó, não há batalha. Deus simplesmente descreve Leviatã como uma criatura que ele mesmo fez, sem esforço, sem luta, como quem descreve uma de suas posses. A mensagem é devastadora para qualquer ouvinte antigo, o que outras nações consideravam o inimigo mais temível de seus próprios deuses. Aqui é apenas mais uma obra no catálogo do Deus de Israel. O texto segue descrevendo essa criatura com imagens que arrepiam a pele. Disse que de sua boca saem labaredas, que de suas narinas sai fumaça como de uma panela fervendo, que seu hálito acende carvões. Afirma-se que seu coração é duro como pedra de moinho, e que quando se levanta, até os poderosos têm medo e não sabem onde se esconder. Nenhuma espada, lança, dardo ou azagaia consegue penetrar sua pele. O ferro o trata como se fosse palha, e o bronze como madeira podre.
Aqui aparece um dos versos mais reveladores de toda a passagem. Disse que Leviatã é rei sobre todos os filhos da soberba. Não se trata de um simples animal selvagem sem propósito. Trata-se de um governante, um monarca de um território próprio, o território do orgulho humano, e de tudo o que se resiste a se inclinar diante de uma autoridade maior. É uma descrição que vai muito além do físico e entra diretamente no simbólico. Leviatã encarna aquilo que no coração humano se recusa a se submeter. Os pescadores da costa mediterrânea, que ouviam essas palavras lidas em voz alta nas sinagogas séculos depois, conheciam perfeitamente o medo real do mar aberto. Para o povo hebreu, que não era um povo de grandes navegadores como os fenícios, o mar representava o desconhecido, o perigoso, um espaço sem limites onde qualquer coisa podia habitar. Que existisse um rei governando precisamente esse território, um rei que nem os guerreiros mais valentes ousavam desafiar, confirmava todos os seus temores mais profundos sobre as profundezas marinhas. E, no entanto, esse mesmo Deus que mostra a Jó a magnitude aterradora de Leviatã é o mesmo que afirma tê-lo criado. Não há dualismo aqui, não há duas forças opostas lutando em igualdade de condições. Há um Criador e há a sua criação. Por mais temível que esta última pareça aos olhos limitados dos homens. Durante séculos, gerações de tradutores tentaram suavizar essa figura, transformá-la em algo mais digerível, mais terreno, mais fácil de explicar em uma sala de aula ou de um púlpito. E nessa tentativa, cometeu-se um dos erros de tradução mais significativos de toda a história bíblica, um erro que ainda hoje continua aparecendo nas versões que a maioria das pessoas lê sem suspeitar de nada. Qual foi exatamente esse erro? E por que mudou para sempre a forma como o mundo entenderia essas duas criaturas? Tudo começou, na verdade, muito longe de Israel, no Egito do século XIX, com a febre europeia pela egiptologia. Os estudiosos dessa época, deslumbrados pelas recentes descobertas arqueológicas às margens do Nilo, buscavam conectar cada trecho bíblico com algo tangível, algo que pudessem apontar com o dedo e dizer: aqui está, isto é o que o texto descreve. Foi nesse ambiente que começou a se popularizar a ideia de que Behemoth era simplesmente um hipopótamo e Leviatã um crocodilo do Nilo. A lógica parecia razoável à primeira vista. Ambos os animais viviam no Egito, ambos eram enormes para os padrões da época e ambos resultavam temíveis para qualquer pessoa que se aproximasse de suas margens sem cuidado. Comentaristas como Samuel Bochart, um erudito francês do século XVII, cujo trabalho influenciou enormemente gerações posteriores, defenderam com força essa identificação, e seus argumentos terminaram se infiltrando em notas de rodapé de inúmeras traduções bíblicas modernas, incluindo versões muito lidas em português que a maioria dos crentes já teve em mãos alguma vez. Mas aqui está o problema que poucos param para examinar. Quando se compara o texto hebraico, palavra por palavra, com a anatomia real desses dois animais, as costuras do argumento começam a se romper uma após a outra. A passagem sobre Behemoth menciona uma cauda comparável a um cedro do Líbano. Um hipopótamo tem uma cauda pequena, curta, quase cômica em proporção ao seu corpo, algo que qualquer pessoa que já tenha visto em um documentário ou em um zoológico pode confirmar imediatamente. Não existe maneira razoável de esticar essa comparação até fazê-la encaixar. A passagem sobre Leviatã resulta ainda mais difícil de encaixar na figura de um crocodilo. O texto descreve chamas saindo de sua boca e fumaça brotando de suas narinas, como o vapor de uma panela posta ao fogo. Nenhum crocodilo, por mais agressivo que seja ao defender seu território no rio, jamais exalou fogo nem fumaça. Além disso, afirma-se que nem a lança, nem o dardo, nem a azagaia conseguem atravessar sua pele, e que trata o ferro como se fosse palha. Um crocodilo, embora tenha escamas resistentes, pode sim ser ferido com as armas de ferro que já existiam na antiguidade.
Algo perfeitamente documentado em relatos de caça egípcios da mesma época em que foi escrito o livro de Jó. Aqui aparece a pergunta incômoda, que a maioria dos comentários bíblicos populares prefere não fazer. Se o texto original descreve algo que nenhum animal conhecido cumpre totalmente, por que insistir em encaixá-lo à força dentro de uma caixa zoológica? A resposta tem a ver com um conforto intelectual muito humano. Resulta muito mais fácil explicar uma passagem difícil apontando para um animal real que existe em um museu ou em um rio africano, do que aceitar que o texto descreve algo que transcende completamente nossa experiência cotidiana. Ao domesticar assim o texto original, transformando criaturas cósmicas em animais de safari, perde-se algo fundamental: o próprio propósito do discurso de Deus a Jó. Todo o argumento desses capítulos finais do livro depende de mostrar a um homem sofredor que existem realidades que superam completamente sua capacidade de compreensão e controle. Se Behemoth é apenas um hipopótamo grande, então o argumento perde toda a sua força, porque um hipopótamo, embora perigoso, é um animal que os caçadores egípcios já caçavam havia séculos com relativo sucesso, documentado, inclusive, em pinturas murais de tumbas antigas, onde aparecem cenas de caça de hipopótamos com arpões. Os tradutores judeus antigos, aqueles que trabalharam gerações antes de qualquer egiptólogo europeu, entenderam isso de uma forma completamente diferente. Como vimos antes, os responsáveis pela Septuaginta simplesmente transliteraram os nomes em vez de traduzi-los para espécies conhecidas. Essa decisão não foi um descuido, nem uma falta de vocabulário disponível em grego, um idioma com uma riqueza zoológica enorme. Foi uma decisão consciente de deixar o mistério intacto, de não reduzir o que o texto hebraico apresentava como incomparável. Quando uma tradução decide domesticar o selvagem, quando converte o transcendente em algo cotidiano e explicável, o leitor perde a possibilidade de sentir o mesmo assombro que Jó sentiu diante da voz de Deus saindo do turbilhão. Perde a oportunidade de se perguntar que outras realidades existem além do que seus olhos podem confirmar. E, sobretudo, perde a chave para entender por que essas duas criaturas precisaram ser separadas desde o próprio momento da criação, cada uma confinada a seu próprio domínio, como se o equilíbrio inteiro do mundo dependesse de mantê-las, afastadas uma da outra. O que exatamente se romperia se Behemoth e Leviatã tivessem se encontrado alguma vez cara a cara? A pergunta ficou pairando no ar. O que aconteceria se essas duas bestas chegassem a se encontrar? A tradição judaica antiga não deixou essa pergunta sem resposta. Respondeu-a com uma das imagens mais extraordinárias de toda a literatura apócrifa, uma imagem que nunca aparece de forma explícita no livro de Jó, mas que se desenvolve com detalhes em textos que circulavam entre comunidades judaicas séculos antes e depois do nascimento de Cristo. O livro de Enoque, um texto que não faz parte do cânone bíblico tradicional, mas que foi lido e respeitado durante séculos, inclusive citado diretamente na carta de Judas dentro do Novo Testamento, oferece uma cena surpreendente. Segundo esse relato, no mesmo momento da criação, quando o mundo apenas começava a tomar forma, nasceu uma única criatura descomunal, um espírito de forma feminina, chamado Leviatã, e outro de forma masculina, chamado Behemoth. Ambos surgiram da mesma origem, como se fossem duas metades de uma única força primigênia. Mas, segundo esse texto, Deus tomou uma decisão drástica antes que o mundo pudesse continuar seu curso. Separou essas duas forças imediatamente. A Leviatã enviou para habitar nas profundezas do mar, em fontes de água que o próprio texto descreve como ocultas. Um abismo que nenhum olho humano jamais alcançaria contemplar por completo. A Behemoth enviou para um deserto chamado Dendaim,
a oriente do jardim onde habitavam os justos, um lugar árido e vasto onde pudesse se mover com liberdade sem jamais cruzar com sua contraparte marinha. A razão por trás dessa separação não era arbitrária nem caprichosa. O texto sugere que se essas duas forças primigênias tivessem permanecido juntas, seu poder combinado teria sido tão descomunal que nenhum equilíbrio do mundo recém-criado poderia tê-lo contido. Imagine dois rios gigantescos que, se juntam em um mesmo leito, provocam uma inundação capaz de arrasar vales inteiros. Agora imagine que, em vez de água, se trata de um poder capaz de desfazer a própria ordem do cosmos. Essa é a magnitude que a tradição judaica atribui à possível união de Behemoth e Leviatã. Esse relato se conecta diretamente a uma ideia presente em vários textos antigos do Antigo Oriente Próximo: a noção de que a própria criação consistiu, em grande parte, em um ato de separação. No próprio relato do Gênesis, Deus separa a luz das trevas, separa as águas de cima das águas de baixo, separa o mar da terra seca. Criar nessa cosmovisão antiga não era simplesmente fabricar coisas novas do nada. Era também estabelecer limites, traçar fronteiras, decidir que força pertence a que lugar para que o conjunto possa se sustentar em harmonia. Behemoth e Leviatã, sob essa ótica, representam o último grande ato dessa separação cósmica. Se a luz devia se manter separada das trevas para que existissem o dia e a noite, se o mar devia se manter separado da terra seca para que existissem continentes habitáveis, então essas duas forças descomunais deviam se manter igualmente separadas para que o mundo inteiro pudesse se sustentar sem desmoronar sob seu próprio peso. Um detalhe fascinante aparece em algumas tradições rabínicas posteriores, recolhidas em comentários medievais que estudavam esses mesmos textos. Sugere-se que Deus, depois de criar Leviatã, percebeu que se essa criatura chegasse a se reproduzir livremente, seus descendentes terminariam por destruir o mundo inteiro com seu número e sua força combinada. Por essa razão, segundo essa tradição, Deus teria privado Leviatã da capacidade de procriar, deixando-o como um ser único, solitário, o único de sua espécie, condenado a vagar sem companhia pelas profundezas marinhas até o fim designado dos tempos. Essa solidão imposta acrescenta uma camada de tragédia à figura de Leviatã que raramente é mencionada nas leituras superficiais do texto. Não é apenas uma besta temível. É também, segundo essa tradição, a última de sua espécie, separada para sempre de qualquer semelhante, incluindo a contraparte masculina com a qual originalmente compartilhou o instante mesmo da criação. Esse ato de separação cósmica não termina sendo apenas uma curiosidade de textos antigos esquecidos em bibliotecas. Torna-se o ponto de partida de um fio narrativo que atravessa toda a escritura bíblica, um fio que conecta essa mesma criatura marinha com outra figura muito mais conhecida por qualquer leitor cristão. Aquela serpente que apareceu em um jardim, falando com a primeira mulher que existiu sobre a face da terra. E se aquela serpente do Éden e o monstro marinho de Jó fossem, no fundo, a mesma ameaça aparecendo sob disfarces diferentes ao longo da história? A pergunta ficou colocada: e se a serpente do Éden e o monstro marinho de Jó fossem, no fundo, a mesma ameaça sob disfarces diferentes? Para responder a isso, é preciso voltar ao primeiro livro de toda a escritura hebraica e observar um detalhe que a maioria dos leitores deixa passar na primeira leitura do Gênesis. Quando a serpente aparece no jardim, falando com a primeira mulher, o texto a descreve como mais astuta que todos os animais do campo que Deus havia feito. A palavra hebraica usada para astuta compartilha uma raiz muito próxima da palavra usada para nu, um jogo de palavras que os leitores originais teriam captado imediatamente, mas que se perde quase completamente nas traduções modernas. Esse detalhe linguístico revela algo importante. O autor do Gênesis está brincando deliberadamente com a linguagem para assinalar que essa criatura não é um simples réptil do jardim,
mas algo com uma inteligência e um propósito que transcende sua aparência física. O profeta Isaías, séculos depois, oferece uma pista ainda mais direta. Em um de seus oráculos contra as nações inimigas de Israel, declara que Deus castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, e que matará o dragão que está no mar. Aqui, o profeta usa o mesmo nome que aparece em Jó para descrever uma força de oposição cósmica, mas a conecta diretamente com a palavra serpente, o mesmo termo usado para descrever a criatura do Éden, séculos antes no Gênesis. O Salmo 74 acrescenta outra camada a esse mesmo fio. Ali se descreve Deus partindo as cabeças dos monstros marinhos e esmagando as cabeças do Leviatã, uma imagem que menciona explicitamente várias cabeças, algo que se conecta diretamente com as tradições cananeias mencionadas anteriormente, onde a serpente marinha Lotã aparecia descrita com múltiplas cabeças enroscadas entre si. Esse mesmo simbolismo viaja, séculos depois, até as páginas finais de todo o Novo Testamento. No livro do Apocalipse, escrito por João enquanto estava exilado na ilha de Patmos, aparece uma figura descrita como um grande dragão escarlate que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O próprio texto se encarrega de eliminar qualquer dúvida sobre sua identidade, chamando-o diretamente de a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Aqui está o fio completo, estendido ao longo de mais de 1000 anos de literatura hebraica e cristã. A serpente astuta do Éden, o Leviatã de múltiplas cabeças mencionado nos Salmos, a serpente tortuosa que Isaías promete que será destruída, e finalmente o dragão escarlate de 7 cabeças que João contempla em sua visão profética. Não são 4 personagens diferentes aparecendo por acaso em livros separados. São a mesma força de caos primordial, descrita com o vocabulário disponível em cada época, aparecendo repetidas vezes como o grande antagonista da obra criadora de Deus. Essa ideia tem um nome entre os estudiosos de literatura bíblica antiga: o combate contra o caos, um padrão narrativo que aparece repetido em várias culturas do Antigo Oriente Próximo, onde uma divindade principal deve enfrentar e submeter uma serpente ou dragão marinho que representa a desordem anterior à criação do mundo ordenado. O que é distintivo no relato bíblico é que, diferentemente das histórias cananeias ou babilônicas, onde esse combate se trava entre iguais, aqui Deus jamais enfrenta um risco real de perder. O resultado sempre está decidido de antemão, porque o próprio monstro é uma criatura sua, submetida desde o princípio à sua autoridade absoluta. E, no entanto, aqui surge uma tensão que qualquer leitor atento não pode deixar de sentir. Se Deus tem um poder tão absoluto sobre essa força de caos, se desde Jó até Apocalipse fica claro que Leviatã jamais representou uma ameaça real para seu trono, então por que motivo permite que essa criatura continue existindo geração após geração, século após século, em vez de eliminá-la completamente desde o primeiro instante em que apareceu no jardim? Essa pergunta não é um simples exercício acadêmico para eruditos trancados em bibliotecas antigas. Toca diretamente o coração de como entendemos o problema do mal, a paciência divina e o propósito oculto por trás de permitir que o caos continue presente em um mundo que, segundo a própria Escritura, está completamente sob controle de seu Criador. Que razão poderia ter Deus para manter viva, século após século, a criatura que representa tudo o que se opõe à sua ordem? A pergunta ficou suspensa no ar do capítulo anterior. Por que motivo um Deus todo-poderoso permite que o caos continue respirando século após século, em vez de aniquilá-lo desde o primeiro instante? Essa pergunta não nasceu com teólogos modernos, sentados em escritórios confortáveis. Nasceu no próprio coração de Jó, um homem que havia perdido tudo e que exigia explicações diretas da boca de Deus.
Quando Deus finalmente responde a Jó desde o turbilhão, faz algo que surpreende qualquer leitor que espere uma defesa lógica e ordenada. Não explica por que Jó sofreu. Não justifica a morte de seus filhos, nem a perda de suas riquezas. Em vez disso, o leva a passear por toda a criação e termina esse percurso apontando precisamente para Behemoth e Leviatã, as duas criaturas mais temíveis que existem. É uma resposta que parece desviar da pergunta original, mas que, na verdade, contém a resposta mais profunda de todo o livro. A mensagem implícita é esta: existem forças no mundo que superam completamente a capacidade de compreensão humana, forças que Deus mantém sob seu controle absoluto, mas que não elimina pela raiz. Jó pedia justiça imediata, uma explicação que encerrasse o caso de uma vez por todas. Deus mostra-lhe, em vez disso, que o mundo funciona sob um equilíbrio muito mais complexo, onde o caos contido cumpre um propósito que transcende a compreensão de qualquer ser humano, por mais justo ou sábio que seja. Os rabinos que refletiram sobre esse trecho durante os primeiros séculos depois de Cristo ofereceram uma explicação que resulta surpreendentemente prática. Segundo algumas tradições recolhidas em comentários talmúdicos, Deus permite que Leviatã e Behemoth continuem vivos porque sua própria existência serve como lembrete constante da grandeza divina. Um inimigo derrotado e esquecido deixa de ensinar qualquer coisa. Um inimigo contido, visível, presente mas submetido, converte-se em uma lição permanente sobre quem realmente segura as rédeas do universo. Pense nisso de uma forma bem concreta. Um rei que governa um território sem nenhuma ameaça jamais tem a oportunidade de demonstrar sua força perante seus súditos. Mas um rei que mantém sob controle um inimigo temível, visível para todos, capaz de causar terror se fosse solto, esse rei demonstra seu poder todos os dias, simplesmente pelo fato de que o desastre não acontece. Behemoth e Leviatã. Sob essa lógica, não são falhas no plano divino. São peças necessárias de uma demonstração contínua de autoridade. Existe ainda uma segunda explicação, presente em várias correntes do pensamento judaico antigo, relacionada ao conceito do livre-arbítrio. Se Deus eliminasse completamente qualquer possibilidade de caos, qualquer semente de desordem no mundo, também eliminaria a possibilidade real de escolha moral para os seres humanos. Um mundo sem nenhuma sombra de ameaça seria um mundo onde a fidelidade a Deus deixaria de ter qualquer mérito, porque não existiria alternativa possível. A presença contida do caos, representada por essas duas criaturas, converte-se então no pano de fundo necessário para que a obediência humana tenha um valor genuíno. Essa tensão entre controle divino e liberdade do mal contido aparece refletida também na forma como o próprio Novo Testamento descreve a situação do diabo, aquela serpente antiga que vimos conectada diretamente a Leviatã no tema anterior. Em vários trechos descreve-se essa figura como alguém que anda como leão rugindo, buscando a quem devorar, uma imagem de ameaça ativa, mas ao mesmo tempo deixa-se claro que seu poder tem limites precisos, fronteiras que não pode cruzar sem permissão, uma coleira invisível que jamais consegue romper por completo. O próprio livro do Apocalipse, onde aparece o dragão escarlate que se conecta a toda essa tradição, oferece uma pista fundamental sobre o destino final dessa situação. Não descreve uma batalha incerta nem um desfecho em dúvida. Descreve um final já escrito, um momento em que essa força de caos será finalmente atada, contida por completo e lançada a um destino do qual jamais poderá regressar. O caos, então, não é eterno em sua liberdade. É temporário, contido dentro de um prazo que só Deus conhece com exatidão. Mas aqui chega a virada que poucos pregadores se atrevem a mencionar do púlpito, a virada que transforma completamente a forma de entender essas duas criaturas. Porque, segundo certas tradições judaicas antigas, o destino final de Behemoth e Leviatã não termina simplesmente em destruição ou em prisão eterna.
termina em algo muito mais estranho, muito mais surpreendente, algo que converte esses monstros temíveis no centro de um banquete que muito poucos crentes conhecem. Que tipo de final realmente espera essas duas bestas quando chegar o último capítulo da história? A pergunta ficou em aberto. Que destino realmente espera essas duas bestas quando chegar o capítulo final da história? A resposta que a tradição judaica antiga oferece rompe completamente com o que qualquer pessoa esperaria depois de tudo o que vimos até agora. Não há uma batalha final em que Deus aniquila Behemoth e Leviatã com um raio de fogo. Há, em vez disso, algo muito mais estranho: um banquete. O quarto livro de Esdras, um texto judaico escrito provavelmente depois da destruição do segundo templo de Jerusalém, em um momento de profunda crise e busca de esperança para o povo judeu, oferece uma das descrições mais claras dessa tradição. Nesse texto, um anjo explica ao profeta Esdras que Deus separou Behemoth e Leviatã no quinto dia da criação, exatamente como vimos no relato de Enoque, mas acrescenta um detalhe crucial. Ambas as criaturas foram guardadas especificamente para serem alimento, servidas como comida em um momento futuro, reservadas para aqueles que sobreviverem até o fim dos tempos. Essa mesma ideia aparece desenvolvida com ainda mais cor e detalhe no Talmud da Babilônia, a grande compilação de ensinamentos rabínicos concluída vários séculos depois de Cristo nas academias judaicas da Mesopotâmia. No tratado conhecido como Baba Batra, os rabinos descrevem uma cena futura em que os justos, aqueles que viveram fielmente conforme a vontade de Deus, se sentarão juntos a uma mesa para celebrar a chegada da era messiânica. E o prato principal desse banquete, segundo essa tradição, será precisamente a carne de Leviatã e de Behemoth. Os rabinos, com seu estilo característico de discussão e debate, chegam até a especular sobre detalhes bem concretos desse festim. Perguntam-se quem terá a tarefa de caçar e preparar essas criaturas descomunais, considerando que nenhum humano tem a força necessária para isso. Algumas tradições sugerem que serão os próprios anjos, ou até mesmo Deus mesmo, que se encarregarão dessa tarefa impossível para qualquer mortal. Outros comentários chegam a imaginar que a pele de Leviatã, tão resistente que nenhuma lança conseguia atravessar, lá segundo o livro de Jó, será utilizada depois do banquete para construir um dossel gigantesco sobre Jerusalém, um teto protetor feito com o material mais indestrutível jamais criado. Essa virada muda completamente o significado de tudo o que exploramos até agora. O caos primordial, essa força descomunal que Deus teve que separar nos primeiros dias da criação para que o mundo não desmoronasse, não termina destruído no sentido convencional da palavra. Termina transformado, convertido em sustento, em alimento para aqueles que permaneceram fiéis durante toda a história humana. O monstro se converte em provisão. A ameaça se converte em celebração. Pense no peso simbólico dessa imagem. Durante toda a Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, Behemoth e Leviatã representaram aquilo que o ser humano não pode controlar, aquilo que provoca medo e respeito em igual medida. Que essas mesmas criaturas terminem literalmente consumidas, incorporadas ao corpo dos justos como alimento, envia uma mensagem que vai muito além de uma simples anedota curiosa de textos antigos. Significa que nem mesmo o caos mais descomunal fica fora do controle final de Deus. Significa que até aquilo que parecia indomável termina sendo absorvido, integrado, convertido em parte do banquete da vitória final. Essa tradição também ressoa com um padrão que aparece repetido em outras partes da escritura hebraica, onde comer algo simboliza dominá-lo completamente, torná-lo parte de si mesmo da maneira mais íntima possível. Quando o profeta Ezequiel recebe a ordem de comer um rolo com palavras de juízo e lamento, esse ato de consumir simboliza a internalização completa da mensagem divina. De maneira semelhante,
Consumir Behemoth e Leviatã nesse banquete final simboliza a internalização completa da vitória sobre o caos, não como algo externo que Deus simplesmente destrói de longe, mas como algo que se torna literalmente parte da vida nova dos justos. Por trás dessa tradição pulsa uma convicção teológica profunda. Nada, nem mesmo as forças mais temíveis já mencionadas em toda a Escritura, fica fora do propósito final de Deus. Nem o mal contido durante milênios, nem o caos que parecia ameaçar a própria ordem da criação, escapa a esse destino último em que tudo, absolutamente tudo, termina servindo à celebração da vitória divina. E isso nos deixa diante de uma transformação surpreendente que merece ser observada com mais atenção. Como duas das criaturas mais temidas de toda a Escritura terminam convertidas precisamente por esse destino final, nos símbolos mais poderosos de triunfo e esperança que a tradição judaica jamais imaginou. Como um monstro consegue se converter em símbolo de vitória? Como um monstro consegue se converter em símbolo de vitória? A resposta está em entender que o banquete final não é, de forma alguma, um ato de violência gratuita, nem uma simples vingança contra criaturas perigosas. É algo muito mais profundo, um ato de integração completa, em que o caos original fica absorvido para sempre dentro da ordem divina, sem deixar nenhum resíduo de ameaça fora desse processo. Para entender essa transformação, convém voltar ao princípio de todo este percurso. Behemoth e Leviatã nasceram como forças tão descomunais que precisaram ser separadas desde o próprio instante da criação, cada uma confinada a seu próprio território, para que o mundo pudesse se sustentar sem desmoronar. Durante toda a história bíblica, essa separação se manteve como uma tensão constante, um lembrete permanente de que o caos continuava existindo em algum lugar, contido mas presente, como uma tempestade guardada em uma adega que ninguém se atreve a abrir. O banquete final rompe essa tensão de uma maneira que nenhum outro final teria conseguido. Se Deus simplesmente tivesse destruído essas criaturas com fogo, a história terminaria com mais um ato de poder unilateral, semelhante a tantos outros relatos antigos onde um Deus forte aniquila um monstro fraco. Mas o relato judaico escolhe um caminho diferente, muito mais elaborado em seu significado, converte a ameaça em sustento, transforma o medo em celebração e coloca os próprios justos, aqueles que suportaram provações e sofrimento durante toda a sua vida terrena, como os beneficiários diretos dessa transformação. Pense no contraste que isso gera diante da experiência de Jó, o homem que deu início a todo este percurso. Jó passou por um sofrimento que não compreendia, cercado de amigos que o acusavam em vez de consolá-lo, exigindo respostas que Deus nunca lhe deu de maneira direta. Sua história terminou, segundo o próprio livro, com uma restauração de tudo o que havia perdido, mas sem uma explicação completa sobre o motivo de seu sofrimento. O banquete final com Behemoth e Leviatã completa, séculos depois, aquilo que a história de Jó deixou em aberto, uma promessa de que, ao final de tudo, os justos não apenas receberão consolo, mas se sentarão para celebrar a derrota definitiva das próprias forças que representavam o caos e o sofrimento do mundo. Esse simbolismo se conecta também a uma ideia recorrente em toda a tradição judaica e cristã: a comida compartilhada como selo de uma nova aliança. Quando Moisés subiu ao monte com os anciãos de Israel, o texto do Êxodo relata que compartilharam uma refeição na presença de Deus como confirmação do pacto recém-estabelecido. Quando Jesus se reuniu com seus discípulos em sua última ceia, transformou esse mesmo gesto no fundamento de uma nova aliança para seus seguidores. O banquete com Behemoth e Leviatã segue exatamente esse mesmo padrão. Uma refeição compartilhada que sela, de maneira definitiva, o fim do conflito entre a ordem divina e o caos primordial. O que antes gerava terror, aquelas descrições de fogo saindo da boca de Leviatã e ossos de bronze no corpo de Behemoth, converte-se agora na prova mais contundente da vitória final.
Não há necessidade de fingir que essas criaturas nunca existiram, nem de apagá-las da memória coletiva do povo. Ao contrário, elas são lembradas com todo o seu poder original, precisamente para que fique claro quão completa é a vitória de convertê-las em alimento para os justos. Quanto mais temível foi a ameaça, maior resulta a celebração de vê-la finalmente submetida e transformada. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma de ler todo o discurso de Deus a Jó. Aquelas duas criaturas que pareciam representar os limites da compreensão humana, o lembrete constante da pequenez do homem diante da imensidão da criação, terminam convertidas na prova definitiva de que nenhum poder, por mais descomunal que pareça, jamais escapa ao propósito final de Deus. E essa mesma promessa antiga, nascida em pergaminhos escritos há milhares de anos, guarda uma advertência que resulta surpreendentemente atual para qualquer pessoa que viva neste exato momento. O que a história dessas duas bestas tem a nos dizer hoje sobre o mundo em que vivemos agora? O que a história dessas duas bestas tem a nos dizer hoje sobre o mundo em que vivemos agora? A resposta começa com um detalhe que percorreu toda esta jornada sem que percebêssemos totalmente. A razão original pela qual essas criaturas precisaram ser separadas foi manter um limite, uma fronteira entre a ordem e o caos que, se rompida, teria destruído o equilíbrio completo da criação. Esse mesmo padrão de limites e fronteiras aparece hoje sob uma luz diferente, mas igualmente urgente. Vivemos em uma época que celebra precisamente a dissolução dos limites, onde cada fronteira moral se apresenta como uma prisão antiquada, da qual é preciso se libertar quanto antes. O que antes se considerava caos contido, hoje se apresenta como liberdade. O que a tradição antiga entendia como forças que deviam se manter separadas para que o mundo não desmoronasse, hoje se promove como fusão, como a eliminação de qualquer distinção entre o que constrói e o que destrói. Jó, lembremos, era um homem íntegro que enfrentou a pior crise de sua vida sem entender por que o sofrimento batia à sua porta. A resposta que recebeu não foi uma explicação filosófica satisfatória, mas um lembrete de sua própria pequenez diante de forças que superam completamente sua compreensão. Essa mesma lição resulta hoje mais necessária do que nunca, em um tempo em que a fragilidade humana se disfarça constantemente de autossuficiência, em que cada geração acredita ter controle total sobre forças que na realidade jamais conseguiu dominar. Behemoth e Leviatã foram necessários, segundo a tradição que percorremos, porque até Deus reconheceu que um mundo sem limites definidos terminaria se destruindo. Essa mesma verdade se aplica a qualquer vida humana, a qualquer sociedade, a qualquer época da história. Os limites não existem para esmagar a liberdade. Existem para que o mundo, e cada pessoa dentro dele, possa se sustentar de pé, sem desmoronar sob o peso de seu próprio caos interior. O banquete final que exploramos no tema anterior não chega para aqueles que decidiram viver sem nenhuma fronteira, sem nenhum alinhamento com o Criador que projetou essa ordem desde o início. Chega especificamente para os justos, para aqueles que suportaram provações, mantiveram sua integridade e confiaram que existia um propósito maior por trás de cada limite imposto. A história completa dessas duas criaturas, desde sua separação nos primeiros dias da criação até sua transformação final em sustento para os fiéis, funciona como um convite urgente. Alinhar-se com a ordem do Criador antes que chegue o último capítulo da história, porque esse capítulo já está escrito, e seu desfecho não dependerá de quanto caos decidimos tolerar pelo caminho. Aqui em Tempos Sagrados nós realmente adoramos ler você nos comentários, então hoje te lançamos uma pergunta direta. Se tivesse que escolher hoje mesmo entre a ordem que Deus estabeleceu ou a dissolução total dos limites que domina nossa época, o que você escolheria? E por que acha que sua própria resposta diz algo sobre este tempo que estamos vivendo?
Conte-nos também se você chegou até este último minuto do vídeo e a que hora exata está terminando de assisti-lo. Queremos imaginar em que canto do mundo e em que momento do seu dia sua história se cruzou com a de Behemoth e Leviatã. Obrigado de coração por nos acompanhar até o final deste percurso. Se esta história despertou em você a mesma curiosidade que despertou em nós ao pesquisá-la, inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a esta comunidade que semana após semana continua descobrindo os segredos ocultos nas páginas mais antigas da Escritura. Nos vemos no próximo vídeo.